Uma mulher que transformou uma das dores, se não a maior dor de uma mãe, em projeto de vida. A transformação da dor dela que hoje ela traz para as outras pessoas. Várias informações que nós vamos trazer hoje aqui para você. Ela é filha de um dos maiores narradores esportivos da história do Brasil e hoje vamos conversar com ela, que agora é pré-candidata a deputada federal. Alessandra do Vale, seja muito bem-vinda aqui ao Conversa Aberta. Lua, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande hoje estar aqui com você para que a gente possa trocar algumas informações importantes. Com certeza. E você também é jornalista, né? Aliás, o Conversa Aberta, Alessandra, é exatamente para você contar a sua história, falar sobre você. Nós temos aí assuntos difíceis, né? E assuntos muito bons, que aliás, esses assuntos difíceis que nós vamos falar aqui, caso você queira, é claro, eles trouxeram essas coisas boas de novos projetos futuros que você tem até nessa sua pré-candidatura. Essa conversa mais difícil, Luan, é por esse motivo que eu aceitei esse grande desafio de hoje estar com a legenda de uma pré-candidata a deputada federal, justamente como você abriu agora, no comecinho aqui da abertura da entrevista, é que nós jamais, pai e mãe, principalmente mãe, né, eu vou até ser um pouquinho egoísta, estou pedindo a permissão para Deus para ser egoísta. Uma mãe jamais poderia enterrar seu filho, jamais. E eu vivo e sobrevivo todos os dias a maior dor da vida de uma mãe. Aí eu coloco pai, padrasto, amigos, irmãos e ex-esposa, que foi a questão da morte do meu filho mais velho, o Lucas do Vale Oliveira. Já que você já tocou diretamente nesse assunto, Alessandra, é algo que acho que todas as pessoas pensam dessa forma, acredito, que vá contra o ciclo da vida. Vai contra a rotina, né? E são coisas que eu posso falar que escutava dos meus avós, e os meus avós falavam que escutavam dos pais deles, que haveria um tempo que essas coisas aconteceriam, né? E infelizmente você está dentro dessas pessoas que viveu isso. Eu queria que você trouxesse um pouquinho mais, já que você já começou a tocar nesse assunto. Luan, eu sempre assisti nos telejornais Brasil Urgente, Brasil Urgente, Cidade Alerta, né? Essas questões de filhos que saem para fazer, para irem para os seus trabalhos ou para simplesmente saem e não voltam mais por conta dessa questão, dessa criminalidade, dessa questão que a gente não pode normalizar, né, em São Paulo, em grandes centros, que é a bandidagem, que na verdade nós acabamos sendo reféns dos próprios bandidos. E meu filho entrou para essa estatística. Ele estava era um pouco mais às 6h30 da manhã, ele estava no bairro do Ipiranga, em São Paulo, ele estava ali distraído, esperando abrir a escola de futevôlei a Ripley Esportes do Giba Diniz, que era uma das coisas que meu filho mais amava na vida, era jogar futevôlei, e ele foi abordado por dois delinquentes. Um estava a pé e o outro estava em uma moto. E o delinquente de 15 anos, que deu um tiro na cabeça do meu filho, eu falo isso assim para você, Luan, porque conta lá nos autos que a arma disparou, mas a arma não disparou. Ele deu para matar o Lucas. E ele tirou a vida do meu filho por conta de um celular. Aí eu pergunto para você, se a intenção dele era roubar o celular, o carro, por que ele não deixou o meu filho vivo? E além dele pegar o celular e o carro, ele tirou a vida do meu filho. Então, é algo assim que não... Que por mais que eu tente passar para você e para as pessoas que nos acompanham, é algo que a gente só sabe quem passa na pele. E como é uma dor que sangra todos os dias, eu falo isso para você assim com toda a minha propriedade. Eu não queria te falar isso, porque eu daria tudo para não estar aqui. Mas como eu estou passando por isso, e como eu falei no começo da entrevista, eu sou uma sobrevivente dessa maior dor, eu encontrei nesse projeto que eu fui chamada, que eu também não fui atrás da política, a política veio atrás de mim, para tentar fazer alguma coisa, Luan. É difícil, é desafiador, até agora essa lei da maioridade penal, ela bateu na trave, ela não foi aprovada. Então enquanto eu viver e eu tiver saúde, física, mental, espiritual, eu vou lutar para que a gente consiga fazer... colocar essa lei em vigor para que, se você matar, você vai pagar pelo crime. Se matou, se tem 12, 13 anos, mas você sabe o que você está fazendo, então você vai matar. Eu vou lutar por isso, Luan. Essa é a minha principal bandeira, que é a bandeira da segurança pública. Essa bandeira que você traz na sua pré-candidatura,
ela é uma curiosidade minha até, Alessandra, não seria algo que toca muito mais na sua dor ou ela te fortifica mais? Olha, Luan, você sabe que são as duas coisas, né? Ela toca muito porque eu sou uma vítima, né? A nossa família é uma vítima dessa barbaridade que está acontecendo agora aqui em São Paulo. Eu falo assim que em São Paulo o carro blindado não é mais luxo. Se você tem um dinheiro, você não saia em São Paulo sem carro blindado. Não saia. Antigamente a gente podia até falar, é um luxo. Poxa, hoje em dia não. Hoje em dia, garante que você consiga sair de uma determinada abordagem, porque dependendo do armamento também, você não vai conseguir. Então, é uma coisa que eu falo nas minhas entrevistas. Porque o meu filho, inclusive, ele tinha um carro blindado. Nesse dia, o Lucas não estava nesse carro blindado, mas ele andava. Então, assim, essa pergunta que você me fez é justamente em São Paulo, veja, quando eu conheço muitas pessoas que elas trabalham, moram em São Paulo, elas só sabem que elas estão saindo tal horário, mas elas não sabem se elas vão voltar. Elas não sabem se elas vão ser atacadas, elas não sabem se elas vão ser estupradas, porque a coisa está muito feia. Nós vivemos hoje reféns dos bandidos. Em grandes centros, a segurança pública, ela não é só um sonho de consumo. Se a gente não tiver segurança pública, efetivamente a segurança que te garanta como cidadão, você que paga impostos, como que você vai ter o desenvolvimento de uma cidade? Como que você vai ter a prosperidade, a abundância, se você não tem nem a segurança de você transitar com segurança? Você percebe? Nós precisamos olhar isso com a devida responsabilidade, que muitas autoridades, inclusive, falam que elas só falam bonitinho lá. Tem vários, eu não vou citar nomes aqui, mas tem várias autoridades que falam, mas elas também não resolvem. Por quê? Por que não resolve isso? Então, eu aceitei esse desafio. Eu sei que eu vou entrar num ninho de vespas que vão me picar inteira, mas é por esse motivo que eu aceitei lá. É exatamente o que eu ia te perguntar agora. Sabe que tá entrando num ninho muito difícil, né? Porque se até hoje, né, as coisas estão desse jeito, tem tantas pessoas que passam aí por esse processo de aceitação, de ressignificação, que aliás até é o subtítulo do seu livro, né, que você fez em homenagem ao seu filho, e as coisas continuam assim por causa dessa revolta. É um processo que, com certeza, vai ser muito difícil para você. É um processo muito difícil, Luan, como eu te disse, assim, eu sei que eu não vou conseguir resolver esse problema, a Alessandra, pessoa física, não vai conseguir resolver o problema. Agora, se a Alessandra, como uma possível candidata um dia, né, que a gente não sabe, a gente só vai saber quando a última urna for aberta. Se eu tiver a oportunidade de ter uma caneta em mãos, com certeza eu vou brigar. Enquanto eu tiver saúde, vai ser a minha principal bandeira. E o meu sonho veja, meu filho não volta mais, mas é que essa lei tem o nome do Lucas do Vale Oliveira. E quando a gente fala já o nome do seu filho, vamos trocar de assunto aqui. Pensando no projeto que você faz com o nome dele, há um projeto também com o nome do seu pai, que aí já é um incentivo ao esporte, que faz parte da sua vida também como jornalista. Você poderia falar um pouquinho dele pra gente também? É assim, Luan, o meu pai, ele por mais de 50 anos, ele serviu a Pátria Amada Brasil, ele foi o Luciano do Vale de todos os esportes, né? Ele e uma equipe, né? Porque eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho, na verdade, Luan. Ele fez com as pessoas certas, ele encontrou o Kiko, que eles tiveram durante muito tempo, a Luke, que foi consórcio Luke Band. Então, meu pai promoveu o voleibol se tornou o segundo esporte do país, quando a gente só se falava de futebol, no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. E o meu pai, ele conseguiu, com todo um planejamento, com toda uma estratégia, ele conseguiu sair da Globo, e o Boni pai, que está vivo até hoje, falou, Luciano, você vai morrer, você sair da Globo, você vai morrer, Luciano. Meu pai falou assim, Boni, então eu vou ter que passar por essa experiência, porque ele não se contentava em ser o primeiro locutor, e ser o locutor titular da Rede Globo. Ele ficou durante um pouco mais de uma década na Rede Globo, ele era a principal voz da Rede Globo, o Galvão era suplente do meu pai, o Galvão Bueno, mas o meu pai, ele queria muito mais, e então tem assim, eu costumo dizer assim, que tem o Luciano do Vale durante a Rede Globo, e o Luciano do Vale depois da Rede Globo. Depois da Rede Globo ele foi para a Record, onde teve esse feito, que você é muito novo ainda, Luan, mas dá um Google depois, Brasil e Rússia no templo sagrado do futebol no Maracanã.
Veja esse jogo. Esse jogo rodou as manchetes dos principais jornais do mundo inteiro. E eu estava lá como filha dele, eu estava do lado dele, e depois se você der um Google, você vai achar quando ele fala, olha, para você que não acreditou, para você que torceu contra, ele fala lá, ele fala com muita propriedade, porque foi o maior feito, tá no Guinness, mais de 100 mil pessoas no Maracanã. É uma loucura. Eles conseguiram esse feito, ele conseguiu. E tantos outros esportes, o Maguila, a sinuca, o Rei Chapéu, a Fórmula Indy de Turismo Brasil, o basquete americano, até futebol americano. Veja, até futebol americano, o brasileiro teve a oportunidade de aprender, até hoje eu fico touchdown, tem umas coisas que eu aprendi, quarterback, com meu pai. Assistindo porque eu fiz parte dessa equipe também de esportes, né? Eu fui apresentadora da maior equipe de esportes da Rede Aberta, eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Então, com todas essas ações que eu estou te falando aqui, eu me alonguei até um pouquinho para te responder, a gente nasce, né, o Instituto Luciano do Vale, que traz toda essa história do Luciano do Vale, traz todos os esportes, e a gente nasceu em Sorocaba, né, o Instituto Luciano do Vale nasceu em Sorocaba, e quando a gente fala do nome do meu pai, a gente pensa a nível nacional e até nível internacional, porque até lá fora ele fez história. A gente teve até atuação nos Estados Unidos também, com a empresa, né, fazendo a Fórmula Indy, as lutas, né, do Tyson, o basquete, NBA. Então, a internacionalização da empresa foi para os Estados Unidos. Então, assim, você veja, a gente não podia deixar que isso ficasse somente na lembrança das pessoas, ou alguém que fosse, poxa, eu quero saber do Luciano, vai lá dar um Google, né? Poxa, a gente quer deixar o legado dele, assim, reverberando eternamente, né, Luan? Porque a gente sabe do o poder de transformação do esporte. Eu acredito que uma pessoa que sofra muito, um delinquente, por exemplo, uma pessoa que esteja na marginalidade, eu acredito no poder de transformação, se você tirar ela da marginalidade e trouxer ela para o esporte. Com certeza. Eu acredito muito no poder de inclusão, no poder de transformação. O que o esporte consegue fazer com o cidadão é só o esporte, Luan. A gente tem várias histórias, né, Alessandra? Até mesmo eu estava vendo uma reportagem agora há pouco sobre o seu pai, falando de tantos estagiários que trabalharam com ele que vieram para o esporte através da narração dele. Eu achei muito bonito isso. Tanto você mesma, você entrou no jornalismo por causa do seu pai ou não? Veja, eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 13 anos, porque o Show do Esporte, ele já fazia streaming naquela época, onde não existia streaming, ele já fazia, porque a gente fazia um programa de esportes 12 horas ao vivo. Depois, é que você tem que ver isso. O Barreto, com certeza. Como que fica 12 horas? 12 horas ao vivo na Band. Tanto que a Band, ela se tornou o canal dos esportes por conta dessa programação que teve o Show do Esporte, depois Faixa Nobre, Faixa Especial do Esporte, Band Esporte. O meu pai, ele conseguiu fazer um movimento assim que a gente, lá naquela época, porque ele sempre foi uma pessoa, ele sempre esteve à frente do tempo. Então ele teve essa visão. Então ele já fazia naquela época, no final dos anos 80, início dos anos 90, ele já fazia isso. 50 telefonistas, eles faziam lá, tinham vários prêmios, vários patrocinadores, eles faziam uma pergunta, uma enquete, daí você podia ligar no número lá, tinham 50 telefonistas, e aí as telefonistas iam atendendo, né, cada telespectador chutava lá o seu palpite, aí a gente sorteava ao vivo os prêmios. Aí, nessa época, eu comecei a trabalhar com ele, eu mandava os prêmios para esses telespectadores. Claro, eu comecei assim com ele, entendeu? E eu comecei assim com meu pai. E meu pai, ele, por saber da responsabilidade, né, de eu ser a filha dele, e de eu estar ali na maior equipe de esportes da história da Rede Aberta, ele não queria que eu tivesse... na verdade, ele falava assim, filha, vai fazer medicina, filha, vai ser médica, filha, você vai ser uma excelente médica, você adora criança, você adora grávida, vai ser médica, minha filha, vai estudar e vai ser uma juíza, uma advogada. Mas não, eu sempre soube o que eu queria na minha vida. E a minha maior faculdade foi na prática o que eu vivi trabalhando com ele ali como assistente. Aí depois o Juarez Soares, o eterno China, saudoso China, que já não está mais entre a gente, chegou com meu pai e falou, Luciano, vamos dar uma oportunidade para a Alessandra, porque a menina é boa, ela vai
ela vai se destacar. Ainda bem que teve ele aí para falar, né? Porque montou uma carreira. Aliás, até a gente estava conversando agora há pouco nos bastidores que o estúdio aqui da BR8 TV você já apresentou. Eu já aqui, apresentei, né? eu já fiz, eu fazia um programa aqui que tinha um blocozinho de esportes aqui no SBT, no interior, com a Mira. Mira, um beijo para você, te amo, saudade, o Barreto. Estrelas do esporte com o Alessandro do Vale. Lembra, Barreto? Lembra que a gente pôs o Schmidt, Marcelo Negrão, nós tivemos uma passagem. Deixamos aqui a nossa marca registrada, né? Eu tive uma passagem por aqui também. Aliás, tem alguém dentro desse estúdio aqui que é responsável aí pela ponte de você estar chegando aqui hoje, né? Já está microfonado, tá pronto para entrar aqui e conversar um pouquinho com a gente, porque a gente vinha falando que as coisas não acontecem por coincidência. Não é verdade? Dr. Tedeschi. Tô chegando. Que, aliás, já conversou com a gente aqui no Conversa Aberta, também pré-candidato a deputado estadual, no caso. E olha só, gente, temos agora o Conversa Aberta, tá em outro nível. Temos candidato federal. Se nós tivéssemos planejado esse encontro, assim, com semanas de antecedência, o dia, sabendo da agenda dele, né? O que ele ocupa aqui na cidade. Não é verdade? Uma pessoa que tem uma agenda gigantesca, e eu também não estou tão pertinho, né? Eu estou quase 300 quilômetros de distância. Olha que sinergia incrível. Uma grande sinergia, foi uma coisa muito bacana que aconteceu. A Alessandra do Vale ter se encontrado com a gente aqui em São José do Rio Preto. Quero dizer que a cidade te recebe de braços abertos, porque Rio Preto é uma cidade que acolhe e reconhece pessoas como você, Alessandra. Ô, meu querido. Porque todo brasileiro sabe da importância e quem foi Luciano do Vale. E vou te falar uma verdade. A filha do Luciano do Vale, sentada aqui do meu lado, no seu programa, Luan, é algo maravilhoso, é algo fantástico, que vai entrar para a história, um momento que eu vou guardar para o resto da minha vida. Que é um momento que a gente não planejou. Veja, é que as pessoas não acreditam. Se a gente chegar e contar isso para as pessoas, vão falar, nossa, isso aí é conversa fiada, conversa do interior. Conversa de Aí internet, nós passamos no Mercadão aqui de São José do Rio Preto. Precisa de ver o sucesso que essa mulher fez lá, rapaz. Olha só. Impressionante. Me conhece. Porque assim, pelo Grupo Band, meu irmãozinho, eu fiz um produto Jogo Aberto Interior, a gente falava para quase 300 municípios, sendo São José do Rio Preto um desses, entendeu? Então a gente... Alessandra, uma coisa eu vou dizer, você tem o seu brilho, né? Tem seu brilho próprio, você tem todo o seu sua carreira. Mas a gente não pode esquecer de falar do Luciano do Vale. Não, pelo amor de Deus, meu pai... Você tem seu brilho, mas o Luciano do Vale foi o melhor da história, melhor do mundo. Nem no mundo, se você pesquisar no mundo inteiro, não teve o narrador da competência, da capacidade, daquela voz linda. A voz da emoção. A voz da emoção. Rapaz... Porque fala, não era um narrador, ele interpretava, ele né? conseguia da vida. Da vida, exatamente. Qualquer esporte que ele fosse... Embora a questão do vôlei, a questão da Fórmula Indy, que ninguém conhecia, quem era Maguila, quem sabia de luta, de futebol americano, ninguém entendia nada disso. A gente aprendeu tudo com o Luciano do Vale. Né? Então, parabéns pelo papai. Obrigada, querido. E ela está pré-candidata a deputada federal pelo Partido Liberal, pelo PL, que também é o meu partido, e eu sou pré-candidato a deputado estadual, todo mundo sabe, representando a região aqui de Rio Preto. E a luta dela e a missão que a deputada tem é da segurança pública, e ela tem razões para isso, porque não se trata daquilo que eu vi vocês conversando, da dificuldade da inversão da vida, que é a mãe enterrar o filho, que é claro, é uma coisa que eu não consigo nem imaginar, mesmo um pai. Mas o problema não é a condição simples, é a circunstância. Porque a vida do Lucas foi ceifada por 2 marginais e um menor de idade, que está solto, livre, está tranquilo. Porque a lei protege o menor infrator. Então, o que acontece? Sou favorável, sim, Alessandra, a uma rigidez para mudar a maioridade penal, para reduzir a maioridade penal para 16 anos, e, inclusive, podendo, em casos específicos como esse, que o menor tira a vida de alguém até para 14 anos, a menoridade.
para a menoridade penal ser reduzida para 14 anos, porque esse delinquente tirou a vida de um moço, de um cara bacana, de um cheio de vida. Então, veja, nós não podemos aceitar essas leis. Então, a importância da pré-candidatura da Alessandra do Valle nesse sentido, para brigar por essas mudanças nas leis penais do nosso país, para tornar, sim, tornar criminoso e não um infrator, o menor de idade, menor de 18, ou seja, na faixa até de 16 ou 14 anos, para esses crimes hediondos, bárbaros, que tira a vida de uma pessoa, para ser punido como adulto. Porque a conduta foi a mesma, né? A conduta foi o fim da vida de um jovem, de um moço trabalhador, bem-sucedido, que teve lá uma vida ceifada de uma forma covarde. Mas, o Tedesco, até entrando nessa revolta aí, aproveitando a sua presença aqui junto com a Alessandra, o que acontece no nosso país que nós temos a lei que, para algumas situações, a idade é favorável, para outras situações, né, é dessa forma. O que acontece? A questão da idade, eu vejo assim, ó, você vê que antigamente, não muito tempo, a maioridade civil era com 21 anos. Então a pessoa só se tornava capaz civilmente quando fizesse 21 anos. Se quisesse ter uma empresa ou ser maioridade civil, deveria ser Emancipado, é isso. emancipado, mas a emancipação só se dava com 18 anos. Aí mudou-se para a maioridade civil 18 anos e pode ser emancipado a partir dos 16 anos. Então existe uma tendência para essa redução de idades, para poder ser punido, assim como foi favorecido na esfera civil. Como título de eleitor, quem tem 16 anos, tirar o título pode votar, e não era assim. Então eu acho que o nosso país, diante da violência que nós estamos sofrendo, e esse governo do PT é um governo que só aumentou a violência só cresceu, então é necessário sim que haja uma redução da menoridade penal, ou da maioridade penal, para 14 anos, inclusive, eu digo 16, mas 14 anos para esses delitos mais graves, hediondos, principalmente quando esse menor tira a vida de alguém. Então ele tem que ser maior para responder criminalmente, para resolver. Então eu acho que é uma tendência, mas ela não vai acontecer por acaso, porque tem a esquerda totalmente contrário a isso. Então nós vamos entrar num campo, Alessandra, de muita discussão. Com certeza. E a sua fala, muito mais embaixo. e a sua participação nesse debate vai fazer a diferença. E o que é bacana também, acrescentando, posso? Claro! Posso. E ela está morando em Presidente Prudente, não é isso? Isso. Então veja bem, eu estou aqui em São José do Rio Preto, Alessandra do Valle em Presidente Prudente. Rapaz, é o nosso interior de fato, é o interior verdadeiro, é o sertão de São Paulo. Que você pega aqui, de São José do Rio Preto, você vai beirando aí o estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, até chegar no Paraná, você tem Presidente Prudente, com uma região muito rica, né? Presidente Prudente, Epitácio, Venceslau, Santo Anastácio, Rosana... Na verdade, já foi muito rica, né? Sim, tem que resgatar, né? Não tem mais deputado federal há mais de 20 anos, né, doutor? Precisamos fazer as pessoas acordarem, gente, vamos votar. Isso é importante. Se não tem deputado federal, não traz recursos processuais. O último foi o Paulo Lema. Então, que é da faculdade lá. Da faculdade, dono da cidade. Dono da cidade. Então você veja a importância dessa nossa conversa aqui hoje, né? Desse nosso encontro, que é exatamente a gente colocar a direita, porque nós somos de direita, nós somos do PL, a direita, de fato, no interior de São Paulo. Com certeza. De Prudente a São José do Rio Preto. Olha que coisa bonita. E meu filho amava Presidente Prudente. Ele quando aconteceu essa barbaridade, esse atentado, essa barbaridade nas nossas vidas, o Lucas morava em Rio Preto. Sim. As duas cidades que ele mais amava, Rio Preto e Presidente Prudente. Você acredita nisso? Acredito, claro. Belíssima cidade, todas as ruas. Ele tinha um bom gosto.
E o Lucas fez a carreira dele. Sim, Aqui, nós aqui estivemos no juntos no Barreto, SBT, Barreto. inclusive. Eu junto no SBT. Eu fui apresentador do SBT de 2020 a 2024. Você conheceu meu filho? Sim. Olha só, já tem toda uma história aí, né? É. Mas é isso. Então, veja bem, a importância que a gente está vivendo esse momento agora. Eu tive o privilégio de receber a Alessandra do Vale aqui em São José do Rio Preto, que ela não é uma cidade estranha para você, obviamente. Não, tem muito. Mas eu tive esse amo aqui. privilégio de recepcioná-la aqui e estar participando do seu programa para a gente poder dizer que o interior de São Paulo vem forte, tanto na federal quanto na estadual. Não, mas então vamos lá, conversa aberta aqui. Pode contar pra gente qual foi essa conversa entre vocês, ou quais são os planos futuros? Não, o plano é o seguinte: é vencer a eleição, fazer o. claro. Nós temos que ganhar, nós vamos trabalhar muito, podemos fazer aí algumas situações, Parcerias, algumas umas parcerias. parcerias. Trabalhamos com o bem, melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, na verdade, né, Sim, querida? porque a gente tem os mesmos ideais, são as pautas da direita, e a segurança é uma pauta super importante, porque veja, segurança é tudo, cara. Você, quando seu filho sai de casa, ou quando sua filha sai de casa, ou quando seu pai, sua mãe, tudo que você espera é que ele saia e volte. É. Quando você chega para o portão da porta da sua casa para entrar com o carro, que você consiga entrar e fechar o portão e não ser assaltado. Então, veja, agora como é que você faz isso? Tem que ter política para isso. Porque Exatamente. tudo é política. Se você tem políticos que dizem que é normal roubar um celular para tomar uma cervejinha, Absurdo, Ó, né? Se a gente presidente- escuta do próprio presidente, o essa presidente fala, fala mas isso? foi só um celular. é isso? Me ajuda aí, gente. Que barbaridade. uma barbaridade. Então você vê que começa a se pautar por um caminho errado. E eu não conheço nada que seja melhor do que você trabalhar, ganhar o seu dinheiro e construir a sua vida de forma honesta e leal. Bacana. Agora, falar que é normal o cidadãozinho aí furtar um celular para tomar uma cervejinha no bar, que é isso? Pô? Isso não pode. E isso vira uma bola de neve. Exatamente. Claro, porque tem muita gente que acha que quer que isso seja normal. Entendeu? Então, por exemplo, eu acho normal também. Pega um carro aí de alguém, vou dar uma volta. É o que a gente fala, né? Das coisas pequenas, as coisas grandes. É claro. Ser fiel no pouco que eu te mostrarei o muito. É mais ou menos isso. Está na Bíblia. Não tem um trecho desse? O sistema tem que mudar inteiro, mano. É isso. Começando pelo presidente. O sistema tem que mudar. Agora, o nosso partido, o Partido Liberal, falando um pouquinho, é um pouco, assim, com respeito a todos os deputados que nós temos, mas é deficitário, para você ver. Nós não temos aqui em São José do Rio Preto nenhum deputado estadual do PL. Assim como nós não temos aí, presidente Prudente, nenhum deputado federal do PL e nenhum deputado estadual do PL. Então a nossa conversa segue bem nesse sentido. Segue bem nesse sentido que a gente vai mostrar, passaremos a ser opções ao eleitor de direita aqui do interior de São Paulo. E com pautas importantes. Porque não só a segurança pública, você sabe que eu defendo muito, Alessandra, a infraestrutura. Sim. Porque você veio de Prudente para São José do Rio Preto. Pista simples, trânsito, Caótico. tráfego caótico, Caótico. E perigoso. Faz Qualquer parte da segurança. faz também. parte da segurança no sentido de você poder ter a tranquilidade de viajar com a sua família e voltar. Agora, quantas pessoas não trafegam por aí e precisam voltar para casa? Então veja, essas duplicações são importantes, isso aí está na nossa pauta. Está na nossa pauta, a gente vem brigando. Não só essa, Alessandra, como nós temos aqui a cidade de Olímpia. Olímpia virou um polo turístico maravilhoso. Sim. E eu costumo dizer o seguinte: estão falando muito do aeroporto internacional de Olímpia, muito bom o aeroporto, mas quem vai para Olímpia vai de carro, vai de ônibus. E antes do aeroporto, o que é importante se fazer? Duplicar Assis Chateaubriand de Guapiaçu a Olímpia, duplicar de Barretos a Olímpia, ou de Barretos a Guapiaçu, duplicar quem vem ali da Armando Salles de Oliveira, quem vem de Bebedouro e passa por Olímpia. Por quê? O turista de Olímpia, 98% é terrestre, Isso. não é aéreo. Isso também faz parte de você trazer segurança, comodidade, conforto e valorização. E valorização do nosso interior paulista. Pautas extremamente importantes que a população pede, né? E você falou algo extremamente importante aí também, doutor, que é a política é exatamente isso, né? Opções.
A população precisa de opções e precisa de candidatos, pré-candidatos como vocês, com essas pautas sendo levantadas para a população Não, e começar a como outra pensar. coisa, Alessandro, sangue novo. Vamos Sangue renovar um novo. pouco Porque essa... quem tá aí esse já time. deu. Vamos Quem deixar já o aí time já. descansar. Tá Sabe, bom, já, não descansar, na tá? verdade. Descansa um pouco, deixa Quem esse fez time isso? com garra, né? Que eu sou com muita garra. Quem fez história a gente respeita, agora vamos deixar que novos Claro. filhos façam suas histórias também. O Poxa interior vida. de São Paulo precisa de sangue novo, garra, essa garra que essa mulher tem aqui, essa determinação, porque, gente do céu, essa mulher é muito forte, porque, Luan, eu não dava conta de estar aqui com você, não, pode ter certeza, eu já tinha derretido de chorar aqui na mesa, não dava conta pela história dela, então, a sua força Irmão, eu não tenho outra. Ou eu tenho que transformar o meu maior luto em luta. porque Eu não tenho isso. opção. Eu não posso ficar deitada. Você Cada não tem dia opção, que eu tenho que lutar para que mais mães, pais, filhos, irmãos, amigos não passem por isso e a gente mudar essa lei. A gente precisa, porque eu sou mãe de 5 filhos, eu tenho bastante propriedade para falar isso. Eu tenho 5. 5? 5. Bastante, Alessandro. Aliás, outra... Assim, bastante, desculpa, mas é bastante. Não é muito. Meu pai perguntava se eu não tinha o que fazer, se não tem televisão para assistir. E tinha, né? E tinha muita. Mas é que cada um tem uma missão. A gente brinca, mas é para descontrair, porque realmente é. Cada um tem uma missão, tem, doutor. Sim, A minha é a maternidade. Então, eu quero trazer essa maternidade para proteger as pessoas, para olhar para essas mães, para esses pais, para essas famílias que não têm suporte psicossocial, que não têm a solução. Então, eu aceitei esse Sabe, eu sou desafio. pai de 3, tá? Eu sou pai de 3 filhos. Quer dizer, também não tô tão atrás assim, não, né? Não, só por 2, doutor. 2. E você vem trazendo essa identificação às mães, né? Sim. Que a gente vem falando desde o começo aqui Isso. da nossa conversa. Tedeschi, obrigado, viu, por ter trazido ela aqui para conversar com a gente. Claro. Aliás, muito bem. agradeço a sua presença aqui também novamente. Fica por aqui, porque gostaria, por favor, Alessandra, que você usasse a sua câmera para dar um recado antes da gente finalizar aos seus futuros eleitores, às mães, a todas as pessoas. Olha, primeiramente, Luan, eu queria agradecer pelo convite ao Barreto. Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço para todos aqui da nossa linda São José do Rio Preto, essa cidade que eu já tive muitas oportunidades de estar aqui, uma cidade que eu admiro e amo estar aqui com todos vocês. E o meu recado final é o seguinte, você quer uma mudança? Então, por favor, não vota só para presidente, para governador, para senador, você precisa estar ciente de que uma ida sua nas urnas pode mudar e muito toda a situação local do lugar que você mora. A gente precisa, não, parar de reclamar, Ana, você tem que ter atitude. Com a sua atitude, sim, a gente precisa fazer novos deputados federais e estaduais das suas respectivas regiões, porque a abstenção ainda é muito grande, irmão. 30%. A abstenção, presidente, a gente está falando de 40% de pessoas que não votam por quê? Depois não adianta reclamar, irmão. Não adianta. Vamos acordar e vamos exercer o nosso papel de cidadão. Vamos? É isso. É isso. E só complementando, Por favor. se você não vai escolher o candidato, se você lá não vai dar o voto, você está permitindo que outra pessoa escolha por você. E quando o outro escolhe, não adianta reclamar, porque você foi omisso. Então, eu penso que exercer o direito de voto é algo de suma importância para o desenvolvimento, seja da cidade, do estado ou do nosso país. Portanto, o recado que a Alessandra do Vale deixa é um recado que todo eleitor merece prestar atenção e parar com esse negócio de ficar 30%, 40% de pessoas que não vão às urnas. Francamente, tem que ir lá e tem que ir lá afirmar o que você quer, sabe lá? Você se declara, você mostra o que você realmente quer através do voto, que é o único jeito que existe democracia. Porque democracia sem voto não é democracia. Porque democracia é governo do povo. Aonde que você governa? Só quando você exerce o seu direito ao voto. Esse é o seu governo. Então é o quê? É no voto. Agora, quando você deixa de votar, você está abrindo mão de uma democracia. Aí nós estamos sujeitos a termos uma autocracia, uma teocracia ou uma ditadura qualquer aí que tá em muitos países que já existe. Então é isso.
Certo, Alessandra? Certo, meu Então, querido. quer dizer o seguinte, Rio Preto te recebeu maravilhosamente bem, você já gosta da cidade. Tenho certeza que depois de hoje você vai levar uma impressão ainda melhor. Tá certo? Com certeza, meu querido. Muito obrigada, Guinalzinho. Obrigado, Tamo junto você aí ter eternamente, hein? junto. É isso. Você ouviu aí, né? A mudança depende, ó, da gente. Recado aqui em dose dupla, doutor Eduardo Tedeschi, pré-candidato a deputado estadual, junto aqui com Alessandra do Vale, pré-candidata a deputada federal. Obrigado pela presença de vocês aqui no Conversa Aberta. Parabéns pelo seu trabalho. Nós que agradecemos. Parabéns, abraço.